Ai, mas eu tô gostando muito desse psicólogo, ele é bom demais. Eu preciso ir falar lá com o ratão, agora que eu tô falando bonito. Epa! Chegou mensagem do Geno. Oi, ingênuo. Isso, coisa boa. Deixa eu ver. Fala, Jefão, beleza, mano? Cara, eu tô vendo que melhorou muito. Tipo, não só a voz, mas o esquema do psicólogo também. Cara, você tá a milhão. Agora, deixa eu te falar da última mensagem que você me mandou. Mano, vai na moral. Eu sei que você quer falar com o ratão, mas vai na moral. Você depende do emprego aí. Você tem mulher, filho. Então, vai na moralzinha, tá bom? Não vamos dar um passo maior que a perna só porque você tá vendo evolução. Beleza? Qualquer coisa me dá um salve. Esse Geno é supimpa, né? Eu vou esperar a semana que vem pra falar com o Raton, então. Vamos lá. Fala, pessoal. Tudo bom? Cara, isso aqui praticamente é o sonho molhado do pesista, né? Olha que coisa linda. Por falta de um Xeon, nós temos dois Xeons. 2667V4, já consagrado do gamer, e um 2680V4, tá? São processadores da mesma geração, tá? Eles estão com os mesmos pentes de memória, tá? A2400 configuradinho, com o mesmo NVMe, com a mesma placa de vídeo, tá? Não tô de brincadeira, é exatamente isso, ó. Vou puxar aqui, ó. Mesmo tune de memória, mesmo BIOS, tá? Vou deixar o link para o meu vídeo, onde eu mostro o que vocês têm que ajustar no BIOS, tá? Né? Mesma placa de rede, mesmo NVMe, mesma placa de tudo, tudo igualzinho, tá? Igualzinho. E a ideia nossa aqui é partir de um computador inteiro configurado, né? Inteiro ajustado, é partir dele e saber o que a gente consegue ganhar, tá? De performance. Então vamos lá. Vamos para o primeiro joguinho. Vamos ver o que a gente consegue aqui de bacana. E estamos lá, BF6, tá? Vamos nas configurações gráficas desse menino, tá? Tudo no low, tá? Full HD. Aqui também está no low. Deixa eu ver no avançado só se o FSR está na mesma configuração. Ó, performance. Aqui acho que estava até mais alto. Não, performance, ok. Vamos lá. Vamos puxar esses dois meninos lá para o round para vocês verem o que é, qual que é a diferença de um para outro nesse jogo, tá? Lembrando que muda de jogo para jogo e eu não vou testar jogos de aventura, tá? Porque jogo de aventura roda em qualquer coisa. Vamos lá. Opa, já estamos de volta na nossa programação normal e olha como esse jogo escala bem. Olha como esse jogo escala normal, tá? Não tem pegadinha, né? Vou caminhar aqui, ó. Se bem que mesmo ó, eu tô controlando os dois teclados, é difícil fazer isso, tá? Eu sei que não parece, mas é. Tá? Olha como ele escala gostosinho, tá? Lembrando, ambos os processadores estão com H9S, com o meu BIOS arrumadinho, tá tudo que tem direito, tá? Tá tudo que tem direito, tá com o microcódigo correto, tá tudo certinho, tá? Você vê que o 2667 V4 é um pouco superior, né? Nesse cantinho que a gente tá, né? Mas não é nada demais também. Deixa eu fazer um corte aqui para pegar uma outra cena de ação mais legal. Estamos numa parte um pouco mais quente agora da ação. Espero que eles não andem muito torto, né? Já vai morrer. Já vai morrer. Não vai ajudar. De novo, a gente está naquele formato novo, tá? Onde isso aqui não é uma edição. Isso aqui foi gravado na mesma parte. Bom, acho que já deu para sacar que está sendo a mesma partida, né? BF consegue equilibrar muito bem os cores, tá? Basicamente, tem um pouquinho de vantagem para o 2667, mas bobeirinha. Gostei, gostoso, porque tem muita gente que acha, às vezes, que está perdendo muito. E não é assim, depende muito do título. Vamos para o próximo, vamos para o próximo.
CSzão da massa, no Full HD, padrãozinho, tudo no mínimo, tá? Tudo desabilitado, sem FSR, tá? A mesma coisa acontece aqui com o nosso querido, né? Se o mouse me obedecer, vamos lá, tá? Mesma coisa, vamos soltar o benchmark, vamos ver o que que dá com esse cara. Cliquei exatamente no mesmo segundo, tá? Não pré-carreguei o benchmark, tá? A gente deve ter muito próximo, não tá frame a frame igualzinho, mas tá bem próximo, tá bem legal. Aqui eu vou fazer minha mágica, meu pirlim-pim-pim, para dar aquela acelerada. Vamos seguir aqui da Smoke, né? Pelo FPS listado, dá pra gente notar que o 2667 vai um pouco melhor, mas respira. Tá tudo bem se você não estiver no top do Xeon das galáxias. Fica tranquilo. Né? Vamos dar mais uma seguradinha. E é isso, estamos chegando ao final. Caramba, hein? Com FPS bom em ambos os casos. Acho que tá claro que o 2667 vai levar. Mas, de novo, tá tranquilo, tá tudo em casa. Tá? Não tá nada muito fora que você não consiga jogar, né? Não é como se um desse para jogar. Ó, deixa eu conferir aqui. Vou deixar grandão, ó. 136 de mínimo e 360 de média. E no 2680, 292 e 117. Aqui deu diferença, né? Aqui, 117 aí para quase 136, né? A gente tem aí mais de 15%. Pelo valor, pelas coisas, talvez seja um cenário que vale a pena. Mas vamos pro próximo, assim, ó. Respira com você com o 2680 da Games e da Ruegos também, tá? E tamo lá, de codzão, tá? Eu sei que ele perdeu bastante do encanto e a gente tá pra ter um lançamento de um COD novo, mas ele ainda é significativo, todo no mínimo, tá? No Full HDzão, com FSR Performance. Vamos ver que bicho que dá nesse cara, porque ele é um cara que não consegue lidar tão bem com tantos cores, igual ao nosso queridão BF6, tá? Vamos ver o que que dá, vai, vamos lá. Opa, já estamos preparados para saltar. Deixa eu resetar as médias aqui para os coleguinhas não ficarem bravos, ó. Não estou mexendo em absolutamente nada, ó. Tenho 2 mouse, 2 teclados para mexer e as mãos estão para cima. Então fica tranquilo que, né? Tô mexendo em nada, né? Cara, eu observo aí, olhando assim, né, de cara, mexer o mouse é ruim, velho. Eles tinham que parar pro outro lado. Deixa eu ver se eu consigo alinhar para cá. Ah, bom, tem inimigo aqui para matar. Ah, não mata? Esse morre. Deixa eu só matar o inimiguinho aqui. Esse aqui não quer morrer, então beleza. Deixa eu virar a outra câmera também, para meio que pegar o mesmo, ó, tá praticamente o mesmo ângulo, tá? Bem coladinho. Tô fazendo o máximo aqui, ó, para pegar a mesma visão, mas é mais difícil do que parece, tá? Eu sei que parece coisa de, né, desculpinha, mas é mais difícil do que parece. Na casa dos seus 15 por... Oh, eu tinha que bater na pedra com o outro. Boa, campeão. Cadê você? Cadê o amiguinho? Deixa eu ir aqui pra beirinha, vai. Vamos parar na beirinha. Cadê o outro cara aqui? Eu me perco muito. Ah, tá aqui, ó. Parar do ladinho aqui, ó. Sem um ver o outro. Da casa de 10 a 15% aí, né? Aqui também. Vou tentar ir pra frente, mas vai descarrilhar. Eles vão cair também, né? Ah lá, não aguenta um pulinho. Beleza, eu vou deixar os dois morrerem. Tomara que eles não vão. Talvez eles vão para Gulag junto, né? Bom, vou tentar deixar eles morrerem e a gente já volta como spec. Ah, consegui um spec bacana aqui. Cara, esse spec ficou legal, hein? Aqui a gente pode falar que tá um lado a lado realmente idêntico, né? Idêntico. É da casa dos seus 15% para mais, viu? A diferença. É um pouquinho mais de 15. Quando tá bastante perto de 20, quando tá pouco perto de 15, né?
Agora, vamos ser sinceros, você não vai morrer por causa disso, né? Agora, pelo mesmo valor, ou por um valor próximo, eu recomendaria, né, um 2667, como eu sempre recomendei. Mas, cara, se você tiver com 2680, 2690, segue a vida porque a vida é bela, entendeu? Vamos para o último competitivo. Como eu disse, não vou fazer jogo história porque não tem necessidade. A diferença está muito pequena e no jogo de história vai que vai. Bora lá, meu povo. Vamos lá. E vamos lá. PUBGzão da massa, tudo no mínimo. Very low. DX11 avançado, né? Enhanced. E vamos ver o que dá. Par de zona aí. Vamos para cima, vamos para cima. Opa, já estamos no aviãozinho, indo em direção a alguma cidade, não sei qual. Não se assustem com essa diferença, tá? No chão não é tanto. Eu não sei como faz para seguir, né? Vai dar ruim isso aqui, eu acho, hein? Vamos ver, vamos ver. Cara, eu vou colocar para saltar aqui e sabia que esse cara não ia seguir também. Muito bom. Deixa eu cair aqui, ó. Agora sim, agora tá mais próximo do que deveria. Deixa eles chegarem no chão. E eu acho que eu vou fazer o esquema do spec de novo, né? Deixa eles morrerem e aí a gente segue de spec, porque aqui sempre tem uma diferencinha de câmera. Segura aí. Pronto, agora estamos naquela posição privilegiada, onde eu não preciso lidar com 2 mouses e 2 teclados. Na verdade 3, porque eu também tenho a live. E, de novo, a gente puxa aquela diferencinha de 15% a 20%, depende da situação, né? Então, você tem um 2680 V4 ou 90 V4, eu não me desesperaria. E, inclusive, eu aguardaria as considerações finais, porque eu tive até uma ideia interessante, já que eu tenho vários modelos de Xeon aqui, né? Bom, não vou dar spoiler, não vou adiantar, né? Mas vocês vejam, assim, não é nem o Xeon, nem o Ryzen mais simples, é um processador indicado para jogar PUBG, né? Mas ele se defende bem, porque o PUBG depende muito de memória, tá? Aqui tá 2.400 tudo tunadinho, mas 2.400 é muito pouco, né? De nada me adianta a latência se eu não tenho banda, né? Então é isso aí, né? Funciona direitinho, ambos dão para jogar, ambos o FPS fica um pouco abaixo do que eu gostaria. Entre todos eles, se eu fosse classificar numa ordem, e acho que aí a gente pode ir para as considerações finais, né? É verdade, não tem porque eu esticar muito aqui em cima do bot, porque o bot vai ser meio triste. Eu não vi se é bot, mas o gameplay parece. E é isso aí, meu povo. Chegamos ao final de mais um vídeo. E o que eu tenho de consideração final? Se eu fosse classificar os jogos por ordem, tá? Dos que rendem melhor e em função de render melhor, o 2667 vai melhor. Bom, ele vai melhor em todos, é que a diferença é pequena, né? E ela costuma ser até maior quando você não tem, né, o Tani, né? Isso aqui é aquela H9S toda tunada, tudo certinho, tá? Mas eu classificaria por ordem de melhor desempenho, o BF6 primeiro, depois CS, depois o Warzone, depois só que o PUBG, tá? E isso, né, colocado, o que eu acho interessante dizer? Quando você não tá com uma placa-mãe que é bem construída, porque tem umas placas esquisitas, com chipsets esquisitos, por isso que eu sempre indico a H9S, eu não vejo por que mudar dela, né? Ela tem Scriboot, ela tem TPM, e, né, tá com o BIOS otimizado, tá tudo certinho, a performance é próxima, apesar de que 15 a 20% é bastante. E aí eu deixo até uma pergunta para os senhores que ficam até o final do vídeo, não só para deixar o like, para se inscrever no canal, para virar membro do clube de membros, mas e se a gente pegasse um 2667 da vida, que é um processador num valor, num custo-benefício bom, e comparasse com 2697 AV4, que é aquele 16 cores de clock mais alto. Dava para brincar sem hyperthreading, tem pano para manga aí nesse assunto.
E aí, de novo, né, eu devia ter falado isso no começo do vídeo, deixa o like, se inscreve, indica para amiguinho, fortalece o canal aí para a gente poder continuar trazendo conteúdo de qualidade. Valeu!